Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Depois de 11 episódios do Brabos, trazendo alguns empreendedores aqui, figuras da região aqui, da gente de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia, agora a gente fez um Brabos um pouco diferente. A gente fez 2 episódios especiais com os principais candidatos a prefeitos da cidade de São Leopoldo. No 12º programa, a gente entrevistou o delegado Eleomar. E no 13º programa, por alguma coincidência do destino, justo o programa de número 13, a gente vai entrevistar o Nelson Spolaor, que são, como eu disse, os 2 principais candidatos à prefeitura de São Leopoldo. Até faço aqui um comentário que eu acho que é bem pontual. Deixo em aberto para entrevistar os outros candidatos também. Só que por coincidências da vida, eu tinha contatos relativamente próximos a esses 2 candidatos, então eu consegui facilitar e agilizar essas entrevistas. Como a minha rotina é muito corrida, eu não consegui correr atrás dos outros, infelizmente, mas deixo dito aqui. Qualquer um, as portas do estúdio estão abertas, da SMK, a minha disponibilidade para gravação, eu abro a minha agenda ao máximo para fazer isso quanto antes. Sei que falta um mês aí para a reta final, né, das eleições, então me coloco à disposição. Relembrando, pessoal, agora está um pouco difícil para mim porque eu gravei de manhã e estou gravando agora de novo, mas vamos para o texto padrão. Aqui é o Brabos. Aqui é onde a gente vem para buscar exemplos, para buscar uma visão de futuro diferente, uma história enriquecedora e que possa transformar a nossa vida, talvez através do exemplo. Fica para você aí que não tenha tanta perspectiva, não tenha tantos referenciais, às vezes na família da gente ou os amigos da gente. Tá aqui mais uma pessoa muito especial, um ex-prefeito da cidade de Sapiranga, mas que a gente estava conversando aqui antes do pod. Ele já tem uma história com São Leopoldo, que eu não sei se ele trabalhou mais por São Leopoldo ou mais por Sapiranga. Eu acho, não duvido que seja até já mais por São Leopoldo. Spolaor, muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui muito agradecidos pelo senhor ter vindo no meio dessa correria da campanha. Eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para o pessoal que está assistindo e dissesse a sua origem, de onde é que o senhor veio. Quero te cumprimentar, dar um bom dia, boa tarde, boa noite a você, a toda a equipe que te acompanha aqui, as pessoas que nos acompanham também. Parabenizar vocês justamente pelo estúdio, pelo trabalho. E dizer que é uma alegria poder estar aqui para conversar contigo e conversar com todas as pessoas que nos acompanham. E eu tenho uma origem, eu sou filho de agricultores. Meu pai, minha afinada mãe, meu pai, os 2 falecidos, mas eu sou natural da cidade de Mata. Mata? Onde é que fica isso? Cidade de Mata fica próximo a Santa Maria, próximo 90 quilômetros. Minha nossa! Não, mas não te assusta muito, dá 400 quilômetros daqui. É um pulinho? É um pulinho. Faz quanto tempo que o senhor não visita a cidade? Eu fui no início do ano. Tá brincando? Pouco tempo? Não, mas eu tenho... Família ainda? Tenho meus 2 irmãos que moram lá, que são agricultores, tem a minha irmã que mora lá. Nós somos entre 4 irmãos, eu e mais 3, portanto. Meus 2 irmãos continuam lá na roça, são agricultores. Sim. A minha irmã é funcionária da prefeitura do município de Mata. Mas eu estava dizendo o seguinte, eu sou oriundo da cidade de Mata, mas nasci no interior, num distrito chamado 2º Distrito de São Xavier, em 1967. Eu nasci acompanhado de uma parteira. Tá? Eu não nasci no hospital, porque não tinha hospital. E que todas as pessoas lá do interior nasciam. Quem tinha dinheiro ia para Santa Maria, né? Mas quem não tinha, nascia em casa com uma parteira. E eu, de fato, nasci em casa com uma parteira em 1967. Eu vou dizer minha idade de pronto. Tenho 56 aninhos. Muito bem vividos, ô Spolaor. Olha, graças a Deus, numa jornada de vida que me alegra e me orgulha, sem prepotência e arrogância. Mas eu nasci, portanto, no interior da cidade de Mata, lugar 2º Distrito de São Xavier, filho de agricultores. Trabalhei na roça dos meus 7 aos 10 anos. Trabalhei na roça, como muita gente que vive no meio urbano trabalhou antigamente. Nós limpava mandioca, para a cidade de Aipim, né? Para nós do interior era a nossa mandioca. Nós capinava, limpava mandioca, nós arrancava feijão, nós cortava soja, nós fazia, na verdade, eu lavrava a terra, arava a terra com pula-toco, porque eu não tinha força nos braços para fazer com aquele arado mais pesado. Boi. Não, mas o pula-toco é com boi também. Sim, lembrei. Tu és agricultor? Eu morei no interior. Eu morei numa cidade chamada General Câmara, o Spolaor. Do ladinho de Taquari. Só que tinha Taquari, tu saía do centro da cidade, andava 5 quilômetros, pegava uma balsa. Andava 20 quilômetros de chão batido. Para chegar a General. Até chegar onde eu morava. E que era um distrito também. Que era um distrito. Então,
Aí eu estou dizendo o seguinte, eu trabalhei na roça até os meus 10 anos de idade e fiz a 4ª série lá no interior, que tinha lá no interior. E depois eu vim morar na cidade de Mata mesmo, que fica a 17 quilômetros do distrito também. Bah. E aí eu morei em casa de famílias, do qual eu sou muito grato. Eu trabalhei e morei nas casas de famílias, e na casa de família eu ajudava em casa, porque meu pai não tinha dinheiro para pagar pensão. Eu trabalhava em casa dessas famílias. Eu lavava a louça, secava a louça, eu passava pano no chão, eu passava a cera que se fazia antigamente, dava lustro, fazia o trabalho de empregado doméstico. Fiz isso dos 10 aos 14 anos, para mim fazer a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. Concluí o meu ensino fundamental na Cidade de Mata. E quando eu concluí o ensino fundamental, no casal de idades, que é a dona Hilda e o seu Ernesto, infelizmente os dois já falecidos, o filho dele, que tinha vindo para a região metropolitana, tinha vindo a Sapiranga, voltou de férias e chegou lá e me convidou, disse, Nelson, tu não quer ir para Sapiranga? Por quê? Porque aqui tu só vai fazer o 2º grau de noite e de dia não tinha o que fazer, eu tinha 14 anos. Aí eu disse para ele, eu vou. Eu voltei em casa e disse para o meu pai lá no interior, pai, eu vou ir para Sapiranga. E o pai me perguntou, mas aonde que fica, meu filho? Eu disse, olha, não me pergunta, pai, que eu também não sei. Eu juntei 3 mudias de roupa que tinha, meu pai me comprou um par de quichute novo, porque lá fora nós só andávamos com uma conguinha, quando tinha festa na comunidade, e a nossa pasta para ir para a escola era o saco de 5 quilos do Cristal Açúcar, onde a gente botava os cadernos dentro, porque eu nunca tive uma pasta, nunca tive, na verdade, uma sacola, sempre era o nosso saco plástico do Cristal Açúcar, do açúcar que se comprava mesmo. E eu peguei o trem na Mata, vim a Santa Maria, fiz baldeação, vim a Porto Alegre, peguei um ônibus e cheguei na cidade. Cheguei na cidade no dia 3 de março, no dia 9 de março eu estava dentro do calçado Zebani, trabalhando na indústria de calçados com 14 anos. Naquela época, a jornada de trabalho dos trabalhadores era de 48 horas semanais. Eu começava a trabalhar às 6h30 da manhã, como vários trabalhadores, até às 11h30 e começava à 1 da tarde até às 18. Mas como tinha muito serão, muitas horas extras, a gente trabalhava até às 10 horas da noite. Então a nossa jornada era de fato das 6h30 da manhã às 11h30, da 1 da tarde às 10 da noite, que dava 4 horas de serão para fazer. E como não tinha mais vaga do ensino médio, eu acabei parando 4 anos de estudar. Eu não estudei de 82 até 85. 86, eu voltei a estudar, fazer o ensino médio. Aí eu fiz 86 e 7 e 8, o meu ensino médio, 3 anos. Eu fiz técnico em contabilidade. Em 89, eu chego a São Leopoldo, que aí vim para Unicinos fazer o meu curso de Direito, né, onde eu sou advogado. Me formei em 97. E aí começa a minha relação mais política com o nosso prefeito, Vanazzi. Porque eu conheço o Vanazzi e começamos a construir a nossa relação mais. O Vanazzi era da SEBS, o Vanazzi era da base da igreja, eu era da militância da Pastoral da Juventude, da SEBS, da Pastoral Operária, e também do movimento da moradia, do antigo Fórum da Reforma Urbana, o desejo, porque as nossas cidades, elas tiveram uma mudança significativa. Se você for pegar a década de 1960 para 70, nós tínhamos 80%, 90% da população que morava no meio da roça. Rural. E depois, em 30, 40 anos, a gente migrou pelo processo industrial e outros elementos para as cidades. Então, nós criamos o Fórum de Reforma Urbana para a gente pensar uma política de como as nossas cidades deveriam ser concebidas no sentido de respeitar o direito de todos, o respeito à mobilidade, o direito da moradia, a parte ambiental e todos esses aspectos. E aí nós discutimos no Fórum de Reforma Urbana esse conceito. Então foi aí que eu conheci o Vanazzi nessa construção toda. Aí o Vanazzi vira secretário estadual em 98, 99, o Olívio Dutra ganha as eleições de 98 e assume em 99. O Vanazzi vira secretário estadual e eu fui ser o chefe de gabinete lá da Secretaria Estadual de Habitação, compus o governo Olívio Dutra. Aí fizemos várias políticas no estado todo,
do qual São Leopoldo, né, a nossa cidade foi contemplada. E eu, se você for ver aqui, a gente entregou mais de 6 mil escrituras na Coab Duque na Coab Duque aqui, na Coab Feitoria, que foi fruto dessa política de regularização fundiária. Aliás, antes da regularização fundiária, nós fazíamos as campanhas de quitação. Tu pegavas, na verdade, pagava 3 parcelas e tu quitavas e a gente encaminhava para fazer a regularização fundiária, garantir às pessoas a titulação, garantir para elas a escritura. E aí segue a vida, na verdade, nessa situação. Em 2002, nós elegemos o Vanazzi concorre a deputado federal, nós o elegemos deputado federal, ele assume e construímos o nosso escritório aqui na João Neves da Fontoura. E eu coordeno o escritório do deputado federal, Ari Vanazzi. Eu não fui a Brasília, eu fiquei aqui em São Leopoldo, coordenando o escritório do deputado federal, Ari Vanazzi. Em 2004, tomamos uma decisão que um conjunto de lideranças deveria concorrer a prefeito no sentido de disputar as eleições e a ideia de sociedade, de projeto. E o Vanazzi concorre aqui, eu concorro em Sapiranga. E aí eu fico em segundo lugar lá, a justiça afasta o primeiro lugar, que me cometeu uma série de ilícitos, crimes eleitorais, e me chama, na verdade, para me dar posse lá, e o Vanazzi toma posse direto aqui. E o Vanazzi toma posse e me convida para ser secretário dele em 2005. E eu sou secretário da Habitação aqui em 2005, aonde construímos as políticas de direito à moradia, reassentamos as famílias do Parque Imperatriz, reassentamos as famílias da Atalíbio de Resende, da Travessa F, aí da Vicentina, e construímos um projeto habitacional nesta cidade que garantiu o direito para 10 mil famílias deixar de pagar aluguel ou de morar em áreas vulneráveis para ter o seu direito a ser o teu terreno e a sua casa. Construímos 10 mil moradia naquele período. E eu saio daqui e assumo a prefeitura em São Leopoldo, em Sapiranga. Saio daqui e assumo a prefeitura em Sapiranga. E fizemos um projeto extraordinário, gigantesco. Depois eu fui reeleito em 2008 com 65% e termino meu mandato com 84% de aprovação. Mas a minha relação com São Leopoldo é muito forte, é muito profícua, essa cidade é muito acolhedora, essa cidade é maravilhosa e eu tenho um compromisso com a nossa população, com a nossa cidade e conheço esta cidade particularmente. Em 2016, a gente elege o Vanazzi, prefeito novamente, e assume em 2017, numa situação absolutamente difícil, porque 2017, a prefeitura tinha 3 folhas de pagamento em atraso para os servidores públicos. 3 meses? 3 meses que os servidores públicos não recebiam salário. Porque o governo do Moacir, que foi prefeito de 2013 a 2016, foi um caos. Foi um caos. Ele ganhou as eleições de 2012 dizendo que se ele virasse prefeito, o prédio da prefeitura, se coubesse uma maca no elevador, ele transformaria aquele prédio no hospital. Só que ele foi o pior prefeito da história da cidade, com todo o respeito. Era um médico que deixou o SEMAI com 10 milhões de dívida, deixou o Hospital Centenário com 25 milhões de dívida só de iluminação. Só de iluminação. 3 meses de salário atrasado para os servidores, a prefeitura no cadastro de inadimplente, que não podia buscar crédito em lugar nenhum, e além disso, lixo por toda a cidade. Lembra? O caos que era cometido, ele não pagou quem fazia a coleta, o pessoal não fez a coleta, deixou lixo por toda a parte da cidade, as lâmpadas queimadas da cidade, e nós assumimos a administração desse jeito em 2017. Aí renegociamos o contrato, equilibramos os contratos de médio e longo prazo da prefeitura, recuperamos o crédito da prefeitura, fizemos um primeiro busca de recursos de 25 milhões e pavimentamos 300 ruas dessa cidade. Que seria a pavimentação ali da parte do Rio do Sino, Santos Dumont, Vicentina também? A pavimentação nas vilas. A gente pegou uma parte deste recurso para fazer as vias estruturantes, que era de asfalto, para não deixar as ruas esburacadas. Entendi. E colocamos a grande maioria deste recurso exatamente nos bairros onde era rua de chão batido, para acabar com pó, a poeira, o barro e tudo mais. E fizemos nos bairros mais pobres desta cidade. Fizemos na Fênix, fizemos ali na Vila Progresso,
na Santa Marta, fizemos aqui na Campestre, na Vicentina, fizemos nesses bairros, nesta localidade. E aí veio a pandemia, 2019, Covid-19. Eu coordenei o comitê com a sociedade civil. Este comitê com a sociedade civil, nós tínhamos representantes de vários setores da cidade. E nós sempre defendemos de forma muito firme a vacina, a ciência, o direito das pessoas, na verdade, salvarem a sua vida. E a nossa cidade foi a cidade que teve o menor índice de letalidade de óbito. A gente perdeu muita gente na Covid, mas eu me orgulho de dizer, a gente salvou muita vida pelas políticas que fizemos. Cabe lembrar aqui, eu coordenei o Comitê da Solidariedade, tinha 92 entidades que recebia sacola econômica da prefeitura. 92 entidades recebiam sacola econômica da prefeitura todos os meses, para as pessoas manterem o isolamento até que a vacina chegasse. Para as crianças, nós botamos o acesso à internet. Para as crianças, nós distribuímos o kit alimentação para a rede escolar. E só voltou às aulas depois que todos os trabalhadores da educação tivessem vacinado. Depois que chegou a vacina, a nossa rede pública só voltou a ter aula depois que todos os trabalhadores da educação foram vacinados. Para quê? Para preservar a vida. Porque ninguém imaginava de nós que a gente iria viver aquele processo que a gente via na TV, as pessoas usando máscara na China, na Europa, nos Estados Unidos, quando nós menos vimos, de um dia para o outro, estava todo mundo tendo que fazer isto. E passamos dias muito difíceis. O prefeito Vanazzi tomou decisões muito duras, mas tivemos que tomar para preservar a vida das pessoas. Porque de nada adianta se a gente não salvar e não preservar a vida das pessoas. E nós fizemos isso. E eu coordenei esse comitê com a sociedade civil. E as indústrias, a gente exigiu um protocolo das indústrias. Nós não fechamos as indústrias, mas nós exigimos que as indústrias tivessem um protocolo de revezamento de turno, de distanciamento entre um trabalhador e uma trabalhadora, para poder, na verdade, fazer o quê? Fazer com que a máquina continuasse girando, mas também pudesse, na verdade, preservar a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Sabe qual é o resultado disso? O resultado é que a nossa cidade saiu da 12ª economia para a 7ª economia. Hoje nós somos a 7ª economia do estado do Rio Grande do Sul. Nós saímos da 12ª para a 7ª economia. Este é um dado extremamente importante e significativo. Eu posso dizer para você e para quem está nos acompanhando, para você que está nos acompanhando, hoje é Porto Alegre, é Canoas, é Caxias, é Rio Grande pelo Polo Naval, é Gravataí pela GM e é Triunfo pelo Polo. Depois é São Leopoldo. Então nós somos a 7ª economia. Nós passamos Novo Hamburgo. Novo Hamburgo era a 7ª economia, nós éramos a 12ª. Hoje, nós somos a 7ª economia. E olha só, Novo Hamburgo é nosso lindeiro, é nosso vizinho. Qual é a diferença disso? A diferença é a política que a gente faz como uma gestão ativa, proativa. Não é uma gestão que fica passiva, esperando as coisas acontecerem. Não, nós contribuímos na indução do crescimento, do desenvolvimento. Depois eu posso falar mais sobre essa lógica de administração. Mas aí eu estou dizendo o seguinte, então, 2019 nós enfrentamos a Covid, eu era o secretário da Habitação, o prefeito Vanazzi me convida para coordenar o projeto de pavimentação solidária, fizemos a pavimentação nos nossos bairros, tudo, e 2020 o Vanazzi, nós o reelegemos prefeito. E 21 ele me convida para ser o secretário-geral de governo. E eu passo de secretário da Habitação a ser o secretário-geral. As pessoas podem se perguntar, mas qual é a função do secretário-geral? O secretário-geral de governo é praticamente que nem uma casa civil do governo do Estado. É o anteparo do gabinete do Estado. Ele faz a interface com todas as secretarias. E eu passei a fazer a gestão do governo, dialogando com todas as secretarias, dialogando com a Câmara de Vereadores e dialogando com a sociedade civil. Então, perfeito. O secretário-geral de governo faz esta política. Infelizmente, nós perdemos o nosso vice-prefeito, o Ari Moura. E aí fica mais um hiato, fica mais um vácuo também de responsabilidade. E eu passo a desenvolver basicamente essa condição do segundo homem do mandato do prefeito Vanazzi. É o prefeito Vanazzi e o Nelson Spolaor, que coordenamos toda esta situação. E aí nós
pegamos e começamos justamente em 21, 22, fazer todos os projetos dessa cidade. E eu conheço todos os projetos da cidade. Aí teve a inundação de 23. Eu coordenei as ações da inundação de 23. E, particularmente, levamos e logramos êxito, na verdade, de forma muito satisfatória. Nós abrimos o ginásio, recebemos todas as pessoas, a nossa população, a gente chamou para os donativos, a população veio, na verdade, fez doações e tudo mais. Não foi para toda a cidade, mas lembra, em junho de 23, a crise que deu do ponto de vista da inundação, porque lá no Rio dos Sinos, aquela casa de bomba de Novo Hamburgo não funcionou e fez com que houvesse um extrapolamento para dentro, na verdade, ali das cooperativas, da Vila Brás, daquela região. E muita gente teve que sair às pressas. E a gente teve, na verdade, muita gente desabrigada, mas rapidamente as águas voltaram e com isso a gente também pôde fazer com que as pessoas voltassem para casa. Esse fato ficou quase que em esquecimento por causa da fatalidade de agora. Exatamente. Mas foi bem grave foi na época. Foi bem grave, também, né? Foi muito significativo. Mas aí tu pegas o seguinte, aí 24 veio a maior enchente da nossa história. Nesta enchente, logo na sequência. Logo na sequência. Esta enchente, por exemplo, o prefeito Vanazzi também foi um herói. O presidente Lula esteve aqui e disse: prefeito, tu és um herói desta cidade, porque o Vanazzi teve a sua casa toda inundada, perdeu tudo da sua casa, deixou até o seu papagaio lá e saiu, na verdade, para fazer o quê? Para defender a vida do povo. E todos nós nos irmanamos, e a sociedade também. A nossa sociedade é maravilhosa. Eu vou dar os dados para vocês aqui, para você que está nos acompanhando. Nós tivemos 20.642 pessoas abrigadas em 130 abrigos. Aí vamos olhar assim, ó. Vê a Mata, que é a minha cidade normal, que eu sou natural. Uhum. Quando a Mata tinha mais povo, teve 11 mil pessoas. Nós tivemos 20.642 pessoas em 130 alojamentos da cidade. Quase duas pequenas cidades. Quase duas pequenas cidades do tamanho da Mata, né? Porque hoje a Mata tem 4 para 5 mil habitantes. Hoje daí é 4 para 5 cidades, para a gente ter uma ideia. Alojada. Pessoas que chegavam, na verdade, sem comida, sem roupa, doentes, acamadas. E a gente foi colocando, na verdade, recepcionando. Teve 130 abrigos na cidade de forma coletiva. Sem falar de tantas famílias que passaram a ser famílias coletivas. O nosso povo é extraordinário, do qual nós temos que agradecer sempre o voluntariado, a dedicação das comunidades. Era time de futebol, era associação de moradores, era a igreja, era todas as entidades. Maravilhoso, o que demonstra do sentimento do nosso povo, de quanto o nosso povo tem empatia, tem solidariedade, tem compromisso. E nós passamos a fazer as políticas, primeiro a salvar a vida das pessoas. Passamos noites e noites sem dormir, ajudando as pessoas a saírem de casa, ser resgatadas e tudo mais. E para colocar nos lugares de abrigamento. E para depois acolher as pessoas neste alojamento. E aí depois, para a gente tentar restabelecer as ações emergenciais, para fazer os DIC cumprir a sua função, depois para instalar bombas extra para retirar a água de dentro da cidade, somos pioneiros, na verdade, para a gente fazer isso, depois para retirar a água de dentro da cidade e assim depois para fazer a limpeza da cidade. E São Leopoldo, liderada pelo prefeito Vanazzi, sempre foi pioneira e sempre teve em primeiro lugar. Lembra? Nós emprestamos as bombas daqui para Canoas e Porto Alegre. Nós emprestamos as bombas para Porto Alegre e para Canoas. Então, São Leopoldo foi referência. E nós retiramos aquele entulho da cidade, de forma geral, que as pessoas achavam, olha, isso aqui, antes de meio ano, um ano, não vai sair. Nós tiramos, na verdade, nosso planejamento era até final de junho, nós cumprimos até final de junho, tiramos o grande daquele entulho. Você sabe, ó, que tinha crianças, e com todo o respeito aqui, tinha crianças que tinham alguma doença ou que tinham algumas necessidades, que quando chegava em casa, via aquele material na frente da sua casa, elas queriam se agarrar naquele material, porque ali via ali via a boneca, ali via o carrinho, ali via a situação, e ela não entendia isso, ela começava a chorar. Então, retirar este entulho da frente das casas quanto antes, era para também fazer este comprometimento. As mães, os pais começavam a chorar porque viam aquilo. Imagina que nem eu.
Trabalhei desde os meus 14 anos neste olhar, com 48 horas o turno de jornada e chegando muitas vezes a mais. Tu imagina os trabalhadores ver o seu patrimônio todo debaixo d'água e ter que ser retirado de dentro da sua casa para colocar na rua e mandar embora. Patrimônio de uma vida, da sua história, de todas as formas. Então, isto nós enfrentamos e o nosso povo sente muito até hoje, como eu. Eu passei 12 dias fora da minha casa também. Passei 12 dias do meu lugar de moradia fora. Mas a gente precisa dar a volta por cima. A gente precisa criar e construir um novo ciclo, na verdade. E eu sou candidato a prefeito justamente porque esperávamos, inclusive, que o TRE pudesse mudar o calendário da eleição. Mas ele não mudou. E nós temos um projeto na cidade. E este projeto não pode, esta cidade não pode parar. Esta cidade não pode cair na mão de quem não tem experiência no momento de tanta dificuldade, de tanta necessidade. E é por isso que eu me apresento como candidato a prefeito de quem, de fato, tem um trabalho, tem entrega para a cidade, tem o conhecimento da cidade, conheço a gestão e conheço os projetos que estão em curso. No final do ano passado, nós apresentamos para o governo federal projeto na casa de 1 bilhão e 200 milhões a serem executados na nossa cidade. Agora, com a calamidade pública, nós apresentamos mais 800 milhões em projetos. Nós temos mais de 2 bilhões em projetos apresentados perante o governo federal. E esses projetos não podem ser paralisados. Esses projetos precisam ter continuidade. E eu sou candidato a prefeito e quero contar com o apoio da nossa querida população e com o voto para que a nossa cidade não pare e não caia naquela aventura que caiu em 2012, do médico que dizia que ia fazer tudo para a cidade, mas não tinha experiência e o compromisso dele não era com a cidade, com a maioria da população. Era com um pequeno grupo que tinha os seus interesses pessoais e que foi um desastre para a cidade, foi um atraso, foi um retrocesso. Mas este grupo, ele está na cidade e ele está por trás de candidaturas, que não a minha. A minha, eu sou o candidato do prefeito Vanazzi. Eu sou o candidato do PT, com uma aliança com o PDT, que tem o professor Nado de meu vice, e fora esses 2 partidos, tem mais 5 partidos junto comigo. E nós construímos esta aliança com base num projeto, numa ideia do que a gente fez, da onde nós viemos, o que nós construímos até hoje, aonde nós estamos e para onde nós queremos ir. Nosso objetivo é esta cidade, que está hoje na 7ª economia, possa vir a ser a 6ª, a 5ª economia. Mas queremos que ela seja também em sinônimo de qualidade de vida para o nosso povo. Que ela seja de felicidade e de alegria para a nossa população. E que reconstruir a cidade e avançar está conectado justamente em essas obras não paralisarem, a gente reconstruir este município e avançar cada vez mais. Perfeito, Nelson, perfeito. Nelson, Sapiranga tem mais ou menos, eu acredito que entre 80 e 100 mil habitantes, mais ou menos isso? Um pouco mais, um pouco menos? Em torno de 80. O que é mais difícil? É fazer a gestão de uma cidade, o senhor que conhece tão bem tanto São Leopoldo quanto Sapiranga, né? Por mais que o senhor ainda não tenha sido prefeito aqui, mas tem uma experiência muito grande. Tem alguma coisa que traga uma facilidade maior, uma dificuldade maior? Porque eu imagino assim, ó, assim como lá é menor, teoricamente mais fácil de fazer a gestão, aqui é uma cidade maior, 7ª maior economia, como o senhor falou, de 12ª para 7ª maior. Eu acredito que tem uma condição financeira de fazer mais pela cidade. Não há dúvida nenhuma. Qual dos 2 cenários o senhor entende que é um cenário, se for possível, ser mais fácil de se fazer essa gestão? Eu não trabalharia com facilidade. Ou menos difícil? Mas eu trabalharia com oportunidades e possibilidades. Eu digo o seguinte, se você for pegar uma cidade menor, o seu orçamento também é menor. A nossa cidade, ela tem desafios maiores, mas ela tem mais possibilidade da superação destes desafios. Então, o que eu estou dizendo? Assim, ele se equivale do ponto de vista da situação. Uma menor, mas com orçamento menor, as dificuldades também estão colocadas, né? Uma cidade maior que nem a nossa, hoje, mas ela tem um orçamento que, se você for pegar, nós pegamos em 2017, o nosso orçamento em 2017 era 700 milhões. Hoje, o nosso orçamento é 1,6. É 1 bi e 600 milhões por ano. Esse é o nosso orçamento. E veja bem, nós não aumentamos impostos. Nós fizemos a partir do estímulo ao desenvolvimento econômico.
Nós fizemos... E eu, na minha vida, nunca aumentei um imposto sequer na minha experiência de gestão. E já vou avisar aqui, não irei aumentar no futuro, em forma alguma. Eu aumento a arrecadação a partir do desenvolvimento econômico, a partir do estímulo ao desenvolvimento econômico. Porque é uma falsa ideia de que se tu aumenta tributos, tu aumenta a arrecadação. Tu aumenta a sonegação, tu diminui a tua arrecadação muitas vezes, tu aumentando tributo. E eu jamais aumentei tributo na minha vida e não aumentarei. Não faz parte da minha visão de sociedade. Faz parte da minha visão de sociedade ser um agente ativo na gestão pública, que procura se antecipar aos problemas, que induz o desenvolvimento econômico, que é parceiro da iniciativa privada, que olha para o futuro com a visão justamente de poder construir este futuro melhor. Então, é nesta visão. E aí eu estou dizendo o seguinte, a gente tem, de fato, vários desafios. E administrar uma cidade é tu administrar um conjunto de desafios e um conjunto de problemas. Agora, quem de nós não tem o nosso problema individual? Temos, né? Com certeza. Nossos desafios, nossas famílias, da mesma forma. Uma cidade é uma comunidade, é uma família que tem os seus problemas. Mas a diferença é se tu tens uma gestão que olha para esta família, é humano, é fraterno, é solidário e quer ajudar esta família, ou se é alguém que está no comando que não olha, que não se importa com a vida das pessoas, que não se importa com a cidade, que não se importa com a sociedade e que quer tirar proveitos pessoais. Esta é a diferença que a sociedade tem que olhar. Eu sempre me doei e fiz o trabalho olhando justamente para o conjunto da cidade, para o conjunto da população, estendendo a mão numa visão que tenho justamente para cuidar da vida das pessoas e olhar de forma mais humana, mais fraterna, mais solidária para quem está à margem da sociedade, para quem está excluído, para trazer esta pessoa e dá-la oportunidade. E a partir da oportunidade ela poder despontar numa sociedade. Porque eu tenho uma visão de que quem nasceu pobre não está fadado a viver a vida toda pobre e morrer pobre. A gente precisa que o Estado, que o ente público, que a prefeitura traga esta pessoa para o mundo da oportunidade. Porque senão é lógico que quem tem mais dinheiro, quem nasceu em berço esplêndido, a vida toda, se não botar fora, vai ter uma vida diferenciada. E nós temos que olhar na gestão pública efetivamente para quem mais precisa e mais necessita. E aí em todas as áreas. Veja bem, eu estava me reportando aqui antes com você sobre o tema da educação. O nosso programa de governo trabalha com um compromisso fundamental. Alguns compromissos que eu vou pontuar aqui, se tu me permites. Com certeza. Primeiro, nós trabalhamos com a ideia de universalizar o acesso à educação infantil. Me explica um pouco mais, Nelson. No nosso governo, todas as crianças, a partir dos 6 meses de nascimento, vão ter o direito de ter uma vaga na creche. E eu vou garantir esse acesso à vaga na creche. É um direito da criança. E é fundamental para o pai e a mãe. Por que isto? Porque a criança precisa, desde pequenininha, ter a possibilidade da sua socialização. E na educação infantil, por isso que já é educação infantil, ela já vai ter os primeiros processos de aprendizagem na educação infantil. Para quando ela for para as séries iniciais do ensino fundamental, ela já ter uma base mínima de convivência e de aprendizagem. Então é fundamental essa situação. E para o pai e a mãe, é muito importante economicamente. Porque para um pai e uma mãe pagar hoje para alguém cuidar do seu filho de 6 meses a 1 ano, custa 700, 800 reais. Quanto é isto de um salário de um trabalhador e de uma trabalhadora? É 40%, 50%, 60%. Então, este custo, a prefeitura, o nosso governo, se propõe, na verdade, numa condição de dar oportunidade, trazer justamente para o poder público cuidar desta criança. Então, o nosso compromisso, número 1, da educação é universalizar, garantir que todas as crianças tenham a vaga à educação infantil. Item número 2, nós vamos ampliar. Hoje nós temos 30 mil
estudantes na nossa rede pública. Nós temos 30 mil. Dos 30 mil, nós temos 8 mil que participam em contraturno escolar. O nosso propósito, meu e do meu vice-Nado, que é o professor Nado, é a gente ampliar os contraturno escolar. E nós vamos ampliar nas nossas escolas, mas também estamos nos propondo ampliar em parcerias. Com quem? Com CTGs, para fazer as invernadas, com os times de futebol, para fazer as escolinhas, com as escolas de samba, com as demais organizações da sociedade civil. Porque o contraturno escolar, a gente pode fazer um termo de cooperação, de parceria, e designar, na verdade, um professor para poder ficar fazendo aulas e nós termos várias modalidades, que pode ser, portanto, de futebol, que pode ser com a Fundação Tênis, para fazer aula de tênis, que pode ser aula, na verdade, de artistas, de plástico, de teatro, de música. E o nosso projeto é para a gente ampliar os contraturnos escolares. Por quê? Também vamos trabalhar com as escolas de turno integral, mas eu sou muito responsável no que falo. Hoje nós temos 4 escolas na nossa rede que têm turno integral. O nosso processo é ampliarmos gradativamente, mas não é possível, pela estrutura que tem nas escolas, nós dissermos, nós vamos garantir turno integral para todas as crianças. Não. Nós temos nos comprometendo em ampliar as escolas de turno integral gradativo, na perspectiva, justamente, o contraturno escolar a gente vai fazer dentro das escolas e em parceria, que nós podemos abranger um número maior, porque agora nós tivemos as Olimpíadas. E você viu quantos medalhistas tivemos? E destes medalhistas, muitos são de projetos sociais. Por que as nossas crianças não podem ter oportunidade de despertar os seus talentos e amanhã depois ser um medalhista da nossa cidade, numa Olimpíada futura? Então, eu quero dar para os nossos jovens estas oportunidades de despertar os seus talentos. E quem tem que fazer isso? O poder público. Porque senão, mais uma vez, vira para aqueles que têm condições econômicas. E aqueles que moram lá na Vicentina, que moram lá na Santa Marta, que moram lá na Feitoria, que moram lá na Brás, não tem esta oportunidade. E pode ter e tem muitos talentos de lá. E o nosso objetivo é fazer com que esses talentos possam ser aflorados. Associado a isto, no processo educacional, nós sempre trabalhamos com a valorização dos trabalhadores da educação. Nós não iremos mexer no plano de carreira, nós não iremos fazer reforma da Previdência, como foi feito a nível nacional e foi feito em vários municípios da região, porque no município tem um instituto de aposentadoria dos servidores públicos. Se você for pegar, Porto Alegre fez reforma previdenciária do município, Canoas fez reforma, Estância Velha fez reforma e São Leopoldo não fez. Fizeram reforma esses municípios para que os servidores públicos trabalhassem mais e recebessem menos. Nós não fizemos assim. Nós não fizemos essa reforma. E o meu compromisso é não fazer, porque eu quero ter professores estimulados, eu quero ter professor entusiasmado, eu quero ter professores valorizados, para que eles tenham o compromisso de cuidar bem da nossa gurizada, da nossa criançada. E aí, eu quero ter a educação de excelência, porque a nossa educação de excelência, eu quero fazer com que esta educação pública seja tão quanto a educação privada, de excelência, de modelo. E, além disso, agora nós temos o IFSU, uma grande conquista para a nossa cidade, que vai nos oportunizar a gente, de fato, fazer no IFSU uma escola técnica federal para cursos de ensino médio técnico, de pós-graduação, de graduação, de pós-graduação, de mestrado e doutorado. O nosso IFSU é uma escola que permite ter 1.400 alunos, de graça. Então veja a oportunidade para a nossa juventude, a oportunidade para os nossos jovens. Isto que eu digo que esta cidade não pode parar e perder essas oportunidades. Eu tenho compromisso com a instalação do IFSU o mais rápido possível. Ele está conquistado para São Leopoldo, mas ele ainda não está instalado. E eu quero ser prefeito para dar continuidade na celeridade dessa instalação. Eu te pautei aqui o tema da educação, mas eu posso pautar aqui todos os temas. Aliás, eu digo o seguinte, nós temos aqui no nosso panfleto, no nosso informativo, no nosso material,
Eu tenho aqui meu Instagram, @Nelson_Spolaor. Se você for lá e começar a nos seguir, no primeiro item do clique ali, nós temos nosso programa de governo disponibilizado ali. Todo ele está ali. E a proposta para todas as áreas. E quando a gente elabora o nosso programa de governo, não é para ser letras mortas, é para ser compromisso com a sociedade e o é. Assim é que é. E ele foi construído de forma participativa. Eu ouvi todos os setores da sociedade. Eu fiz plenária, eu fiz audiências, eu fiz reuniões temáticas e fiz reuniões regionais. E eu também, naquela época, estabeleci um site para que as pessoas pudessem nos dar contribuição online. E nós recebemos da sociedade civil um conjunto de contribuições e traduzimos, a partir de análise, propostas, umas que não eram possíveis na nossa avaliação, mas traduzimos para análise, na verdade, da sociedade, o nosso programa de governo. Então, o nosso programa de governo tem compromisso que esta cidade não paralise nenhuma obra e dê sequência imediatamente nos projetos que estão sendo executados pelo prefeito Vanazzi e que a gente, na verdade, possa reconstruir esse município e avançar cada vez mais. Perfeito, Nelson. Nelson, já caminhando para a parte final do podcast. Já? Quase. A gente tocou mais ou menos, eu acho que 1h15, mais que ou menos. Bom, mas passa muito rápido, quando viu? A conversa é boa, passa voando. Olha só, eu não falei aqui, e eu quero contribuir aqui, se tu me permite ainda. Com certeza. Porque o que acontece? Nós temos um programa, um projeto que é fundamental, todos eles são muito importantes, mas, por exemplo, nós temos que tratar do tema da reconstrução. E essa é a minha próxima pergunta. Ah, ótimo. Então já me antecipei, tá vendo? Por favor. Ter um gestor que se antecipa é melhor? Não tenha dúvidas. Então, o tema da reconstrução, pode perguntar. Trazendo um cenário de eleição, em que vai correr tudo bem ao longo da campanha, dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro você assume. Para onde se olha nesse cenário tão caótico que a gente teve? Quais são os passos que tu vislumbra executar assim, a partir dessa virada do ano? Tu está dentro da operação da prefeitura todos esses anos e nesse último período, então imagino que tu tenha tido... É complicado falar o privilégio, mas na condição de gestor da cidade... responsabilidade. E o trabalho que entreguei para a cidade. E se tu me permites, eu vou fazer um apanhado anterior. Por favor. Isso. Olha só, hoje nós temos inúmeros projetos dos quais eu tive a honra e a responsabilidade, liderado pelo prefeito Vanazzi, mas o governo é nosso, e eu era secretário-geral, que nós apresentamos para o governo federal. E eu quero que você saiba, e você que está nos acompanhando, tenha esta informação. Nós temos conquistado para ser executado nesta cidade. Na educação infantil, nós temos uma escola de educação infantil para construirmos aqui na Vila Nova, que vai ser ao lado do posto de saúde que está sendo construído ali pela Taurus. Ali nós teremos uma escola de educação infantil. Nós temos uma escola de educação infantil para construir do outro lado da 240, lá na Santo Augusto. E nós já estamos executando uma escola de educação infantil na São Miguel. Uau. São 3. Essas 3 escolas têm como objetivo contribuir no nosso programa da universalização e da garantia de todas as crianças ter creche na cidade. Nós, na área da saúde, vamos chegar e queremos chegar a 100% de atenção básica da cobertura, que é levar o médico mais perto da família para atender. Dentro do projeto, o prefeito Vanazzi já construiu 13 novas unidades habitacionais. Olha, o número é bonito. 13 novas unidades habitacionais. Mas nós temos já conquistado recursos para a nossa cidade para fazer uma unidade básica de saúde, um novo posto na Berger, que fica para atender a Santa Bárbara, Jardim Fênix, aquela região toda ali. A comunidade será atendida por uma unidade básica de saúde, a Vila Elza, toda aquela comunidade. Nós faremos uma unidade básica de saúde na Boa Vista, do outro lado da 240, para que aquele povo seja atendido ali perto daquela comunidade, não tenha que vir para a nossa UPA, porque nós queremos desafogar a UPA e o nosso projeto prevê a construção de uma nova UPA para a feitoria, porque nós vamos estabelecer com as unidades básicas de saúde e para poder fazer com que as nossas unidades básicas de saúde atenda a nossa população no primeiro atendimento básico e as 2 UPAs que nós vamos ter como um atendimento intermediário e o Hospital Centenário como terceira instância. E o Hospital Centenário, aliás, que nós queremos
e iremos transformar ele num hospital escola na área da saúde, com o objetivo justamente de parceria com a Unicinos. Eu tive uma reunião essa semana com o reitor da Unicinos, ele gostou muito da ideia, o prefeito Vanazzi já está preparando as bases, mas o nosso objetivo é que no próximo período do nosso governo, se eu tiver a honra de ser o prefeito dessa cidade, o Hospital Centenário será um hospital escola. E com isso nós vamos trazer os médicos, estudantes da Unicinos ainda mais para dentro do Hospital Centenário, com vista de nós termos mais profissionais para atender a nossa população. E neste sentido, nós temos um projeto para construir uma policlínica do lado do Hospital Centenário, que esta policlínica nós vamos colocar os especialistas tudo ali, as especialidades, porque nós queremos agora zerar a fila de espera das cirurgias eletivas e das consultas especializadas. E nós vamos, a partir daí, mantermos um trabalho no sentido de não ter um passivo de cirurgias eletivas, que hoje tem, e nós o reconhecemos na área da saúde. O prefeito Vanazzi está fazendo um esforço enorme para diminuir as cirurgias de catarata, de vesículas, de hérnia, e está fazendo um esforço enorme. Talvez ele não consiga zerar até o final do ano. O nosso compromisso é, no primeiro semestre do ano que vem, zerar as cirurgias eletivas da cidade, zerar a fila de espera. E, a partir dali, termos ações que não deixem criar mais esta fila passiva de espera. E eu vou, na área da saúde ainda, criar o programa de humanização e acolhimento, com uma ideia de nós exigirmos, eu vou dar formação, capacitação para os trabalhadores da saúde, mas eu vou formular o Conselho Popular em cada unidade básica de saúde, para que a sociedade possa nos dizer como é que está sendo o atendimento lá. E eu vou ir lá, escutar a sociedade civil, para ouvir deles e delas como é que está sendo feito esse atendimento nas unidades básicas de saúde. E aí eu estou dizendo o seguinte, do que nós temos conquistado com o governo federal, nós temos 70 milhões conquistado para a gente fazer a estação de tratamento do Pradinho, ali na Baixada, e 92 quilômetros de rede para o atendimento do esgoto cloacal. Com isso, nós chegaremos a 70% na cidade do atendimento do esgoto tratado da cidade. Nós temos 70 milhões. Eu estive em Brasília, em nome do prefeito Vanazzi, assinando esse contrato. Vanazzi fez uma cirurgia do seu joelho e não pôde viajar. Eu viajei como secretário-geral, estive lá do lado do ministro Jader Filho, assinei o contrato de 70 milhões para o nosso município, que está começando as obras agora. Mas eu quero ser prefeito para essas obras não paralisar, para a gente dar continuidade. Nós temos 93 milhões aprovado do governo federal para fazer o projeto e as obras do dique do Pradinho, que está dentro do nosso projeto da reconstrução de forma geral. Nós vamos fazer o dique da feitoria, não é do Pradinho. Pradinho é a estação de tratamento. Da feitoria vai ser o dique que nós vamos fazer. São praticamente 6 quilômetros de dique que nós faremos na feitoria. Que nesse cenário das enchentes, possivelmente não teria enchentado a feitoria. Provavelmente não. É para esta segurança que eu quero dar para a população. Como nós também temos uma nova casa de bombas a ser construída na região Nordeste, que são 69 milhões, para atender ali a Vila Brás. Para não ficar dependendo daquela casa de bomba de Novo Hamburgo, nós apresentamos um projeto, captamos 69 milhões para fazer a nossa casa de bomba, que vai ficar dentro do sistema de São Leopoldo. E não vamos depender de Novo Hamburgo, que foi a inundação que deu em 2023, Sim. que aquela casa de bomba não funcionou. Nós vamos ter a nossa casa de bomba no município de São Leopoldo, para nós ter o gerenciamento, para nós fazer a manutenção, para nós fazer os cuidados e não ficar dependendo daquela casa de bomba lá de Novo Hamburgo. Mas ali naquela região Nordeste, nós temos ainda 149 milhões já assegurado, aprovado, no programa Periferia Viva do governo federal, para a gente fazer obras de infraestrutura, fazer um loteamento de 240 unidades ali. E vamos fazer uma bacia de contenção e um canal aberto, que nem a João Correia, que vai começar da Avenida Mauá, atravessa pela Rua Caneleira, sai na Rua Sarandi e desce na Avenida dos Municípios. Eu conheço tudo isso ali, porque trabalhei muito para isso. E na área da habitação, nós temos ali um loteamento de 240 unidades para assentar aquele povo dali. Temos um outro projeto do Minha Casa Minha Vida, serão 95 habitações para 95 famílias, também ali do Minha Casa Minha Vida Entidade. A ocupação da Mauá tem 200 apartamentos que será feito do lado da estação do trem ali. Nós vamos fazer 200 apartamentos para reassentar aquelas famílias que estão ali na ocupação da área do Fuga,
para a gente garantir apartamento para aquelas unidades, para aquelas famílias. Lá na região norte, na Leopoldo Camal, nós vamos fazer 124 casas para garantir a você que está nos escutando que você vai ter o direito de ter a tua casa, a tua moradia. O condomínio Caibaté vai ser na Campina, 192 unidades será feito para 192 famílias. E o tema da reconstrução, e aí eu poderia listar mais uma série de obras que a gente tem hoje já garantida. Por isso que eu digo para você e para quem está nos escutando, que essa cidade não pode parar. Eu sou candidato a prefeito para que esse município não pare. Porque se nós não der continuidade, se entrar um outro prefeito que é contrário a nós, vai fazer disputa, vai dizer que esses projetos não estão bons, vai falar mal do Vanazzi, vai fazer disputa com o governo federal. Eu ajudei a montar esses projetos, eu os conheço, eu sei tecnicamente como eles são e como eles são viáveis. E eu sou do time do prefeito Vanazzi. Darei segmento, sequência em todos esses projetos, não iremos paralisar um dia sequer. E além disso, eu tenho experiência, conheço Brasília, tenho afinidade com o governo Lula e nós vamos executar todos esses projetos. E dentro da reconstrução, e aí eu concluo o tema da reconstrução, nós vamos fazer um estudo com a Universidade Federal e o meio acadêmico para nos dizer os eventos climáticos que virão para os próximos 100 anos. E aí você pode dizer, mas nós não estaremos aqui. Mas eu quero fazer para a cidade e para a sociedade. Nós queremos readequar o nosso sistema de proteção à enchente para os próximos 100 anos. E esse estudo, quem fez já na década de 70, nos garantiu 40 anos o nosso sistema de dique. E eles são importantes, muito importantes, e eles protegeram a nossa cidade. Só que eles, na verdade, foram ultrapassados. Eles foram vencidos. E agora nós temos que remodelar. E o meio ambiente está desequilibrado. E o nosso desafio é a gente fazer um projeto que dê segurança para o futuro. E a segurança para o futuro é a gente ter o estudo, fortalecer o talude do dique, ampliá-lo, aumentando, se tiver que aumentar 1 metro, 1,5 metros, modernizar as nossas casas de bombas, manter uma política de manutenção dos nossos arroios, fazer bacias de amortecimento, dragar o rio e criar um sistema da região toda do Rio dos Sinos. E nós estamos propondo que o governo federal crie uma estrutura federal que envolva todos os municípios e que envolva o governo do estado para criar esse sistema para ter bacias de amortecimento desde Caraá, Rolante, todos os municípios, na verdade, aqui, Taquara, Parobé, Novo Hamburgo, que dê conta justamente da água ir servindo como uma esponja nas bacias de amortecimento e depois retornar para o leito do rio, porque o rio é uma riqueza, foi o caminho que nos trouxe até aqui há mais de 200 anos. E depois levou o nosso produto para ser comercializado a Porto Alegre. E, portanto, a gente não pode olhar o rio como um problema, ele é uma solução para nós. E esta solução precisa, na verdade, ser adequado, ser preservado e a gente ter justamente o sistema de proteção. E eu quero ser prefeito dessa cidade para poder implementar esse sistema de proteção, para poder dar segurança para os nossos empreendedores, para as pessoas que hoje estão doloridas, estão sofrendo, mas que como 1941, naquela que foi a maior enchente, a gente conseguiu dar a volta por cima, eu quero dizer para você que está nos escutando, nós vamos dar a volta por cima de novo e nós vamos sair mais forte desta enchente porque a nossa cidade, a nossa população demonstrou o compromisso, a solidariedade, a empatia. E eu sei, a gente está sofrendo muito, a gente está dolorido, mas eu queria te convidar que você viesse conosco, nos desse uma oportunidade de ser o prefeito dessa cidade, que a gente vai colocar a prefeitura a seu serviço para continuar os projetos, para darmos, na verdade, sequência em todos eles e a gente, na verdade, sair mais forte e termos mais esperança. E nós vamos vencer e nós vamos sair mais forte, pode ter certeza.
Perfeito, Nelson, perfeito. Muito bacana ver a tua experiência e ver o contraponto dos dois principais candidatos, né? De um lado a experiência, do outro lado e a vontade de ainda fazer mais, e do outro lado a vontade de ter a oportunidade de tentar fazer alguma coisa, né? Tentar fazer diferente. Dentro da nossa cidade, Nelson, essa evolução de 12º lugar na economia do estado para o 7º lugar, imagino que foi uma série de iniciativas que foram feitas e muito bem sucedidas para que isso acontecesse. O que tu ainda vê como uma oportunidade para a nossa cidade, Nelson? A gente é leopoldense, a gente só mora aqui. Vocês enxergam como políticos acabam enxergando as oportunidades de forma muito mais, como é que eu posso dizer, detalhada do que a gente, ou enxergando certos pontos que a gente não vê. Vocês provavelmente comparam uma cidade com uma outra e, não, São Leopoldo tem essa oportunidade, essa oportunidade. Onde é que tu vê as maiores oportunidades que São Leopoldo ainda tem para ajudar na sequência desse crescimento? Olha só, nós criamos, pós-pandemia, como uma referência, saiu da pandemia a proposta de criar a Câmara Temática da Indústria. Só isto eu já poderia te falar aqui mais 2 horas, tá? Mas vou falar 3 minutos. A Câmara Temática da Indústria não existe em nenhum outro município no Brasil, existe só em São Leopoldo. São 8 sindicatos dos empresários, 8 sindicatos dos empresários, com 8 sindicatos dos trabalhadores, e por isso que é pioneiro, que se reúne, que a prefeitura o chamou e chamou a academia, chamou o meio universitário. Então nós temos a Câmara, ela é composta por 8 sindicatos dos empresários, portanto de todos os setores aqui, é metalurgia, é borracha, é alimentação, todos, 8 sindicatos e 8 sindicatos dos trabalhadores. E a universidade e o poder público. Para quê? Para pensar o desenvolvimento da indústria desta cidade. Porque a indústria é o setor que mais agrega renda, faz transformações. E quando a indústria cresce, agregando renda, ela puxa os demais setores. E nós queremos construir uma visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? É que a gente identifique dentro dos fornecedores para as principais empresas, aonde que a Taurus está comprando os seus componentes, aonde que a Steel está comprando os seus componentes. Por que esses componentes não possam ter a fábrica aqui? O que precisa para eles ter a fábrica aqui? E aí, esta Câmara tem esta responsabilidade. E esta Câmara também já nos identificou, olha, nós precisamos de mão de obra qualificada. Nós estamos fazendo pela Prefeitura, contratando cursos técnicos para servir a mão de obra. Como o nosso Parque Tecnológico, que é o maior da América Latina, nos identificou que precisava justamente de mão de obra. E aí, nós criamos o programa 3.000 Talentos. O que é o programa 3.000 Talentos? A Prefeitura está investindo 2 milhões para 3.000 pessoas, principalmente jovens, adolescentes, a partir, na verdade, de 16 anos, fazerem cursos na área do TI. Para quê? Para poder disputar vaga no mercado no nosso parque tecnológico. Esses dias eu vi o depoimento do Paulo, que é um depoimento maravilhoso. O Paulo, na verdade, é um jovem que se formou no curso ali e hoje está trabalhando no parque tecnológico. Feliz da vida, como uma oportunidade da vida dele. Era o sonho da vida dele. E ele só conseguiu materializar esse sonho porque a prefeitura fez essa política pública e ele, com a sua dedicação, foi lá e fez os cursos, depois disputou a vaga e foi contemplado. Então nós, na verdade, olhamos com a perspectiva justamente de futuro desta cidade. Da indústria, dos serviços, do nosso comércio. Eu quero ser parceiro do comércio em várias ações importantes para o desenvolvimento, no crédito. Agora, por exemplo, durante essa maior tragédia da cidade, o que nós fizemos? Nós fizemos 2 seminários de desenvolvimento econômico. Dos 2 seminários, eu tive a oportunidade ali, como assessor especial do prefeito Vanazzi, de ajudar, estar junto, enfim. Nesses 2 seminários, nós trouxemos aqui o ministro da Reconstrução do governo federal, nós trouxemos aqui o BNDES, Caixa Econômica Federal, Superintendência Estadual, a Superintendência do Banco do Brasil, do Sicredi e do Banrisul. Jogamos todos eles numa mesa, num painel, e botamos 350 microempreendedores da cidade. Para quê? Para acessar as linhas de créditos. E o governo federal criou uma linha de crédito fundamental. Para quem estava na mancha, para você ter uma ideia, a linha de crédito solidária tinha 40% de subsídio. Tu pegava 100 mil e tu pagava 60. Com 2 anos de carência,
para te restituir em 5 anos. 40% era subsídio. O que nós fizemos, o poder público? Trouxemos para ajudar a facilitar. De repente, as linhas de crédito foram todas elas acessadas. Faltou dinheiro. O que nós fizemos? Batemos no governo federal. Presidente Lula, precisamos de mais dinheiro. Lula liberou mais 2,5 bi para as nossas empresas pegarem. E as nossas empresas acessaram. Grande parte desse recurso. Essa é uma visão de Estado, de quem trabalha para ajudar, na verdade. Mas nós, mais do que isso, tinha empresas que tinham problema de restrições cadastrais. O que a gente fez? Criou o programa Supera São Léo. O que é o programa Supera São Léo? Nós botamos 2 milhões da prefeitura, o Sebrae botou mais 2 milhões, nós tivemos 4 milhões no Supera São Léo. Supera São Léo era 3 mil reais para os MEI. Parece pouco, né? Mas quem perdeu uma máquina lá, tu bota 3 mil reais e tu tem restrições cadastrais, tu não pode retirar, nós botamos a fundo perdido sem a necessidade de análise de restrições cadastrais. 10 mil para a microempresa e 15 mil para a empresa de pequeno porte. Botamos 4 milhões. Agora o prefeito Vanazzi está fazendo uma parceria com a Caixa para ter mais recursos. São exemplos de projeto que nós queremos verificar para o futuro, como estímulo ao desenvolvimento econômico, como estímulo a uma visão de crescimento e desenvolvimento. Como o Parque Tecnológico. Parque Tecnológico, nós queremos cada vez mais ver ele crescer e se desenvolver. Agora nós temos uma proposta para fazer um distrito industrial na região norte. Lá, na verdade, na Estrada do Socorro, serão mais 100 lotes para 100 empresas da cidade ou fora da cidade. Por isso que eu quero ser prefeito, porque eu quero que as 100 lotes tenham 100 novas empresas para crescer e se desenvolver. E sabe quando eu falo do ponto de vista de visão de futuro? O presidente Lula esteve em Porto Alegre e lançou o projeto da 448, que vai chegar até 240. Vai sair de Sapucaia e vai chegar até 240. Sim, o Lula já mandou fazer o projeto. E aí nós fomos discutir com o DENIT e nós apresentamos 2 propostas. Uma para fazer a João Correia interligada a 448 e outra para fazer a Talíbio de Resende. O governo federal disse a João Correia não é possível pela quantidade de áreas que tem, na verdade, de preservação. Mas a Talíbio de Resende é possível. E ficou dentro do projeto da 448, a gente vai ter a ligação com a Talíbio de Resende para fazer uma conexão com Porto Alegre, pela 448, saindo pela Talíbio de Resende. Ali onde nós vamos ter 100 lotes industriais. Então vai crescer muito aquela região, vai se desenvolver muito aquela região. Então são com esta visão, do ponto de vista de crescimento e desenvolvimento, que a gente vê as possibilidades da nossa cidade virar a 6ª, a 5ª economia. A partir do quê? De uma visão de gestão, de projeto, de conhecimento da cidade, mas acima de tudo, né, de compromisso com a vida das pessoas. Show de bola, Nelson, show de bola. Vou fazer uma pausa bem rápida aqui para falar um pouco dos patrocinadores, parceiros e as empresas que a gente está tocando no momento. Pessoal, pois bem, esse programa muito se torna possível graças à parceria que a gente tem com a SMK Estúdio Digital, que é essa empresa que nos fornece esse estúdio profissional de podcast aqui na cidade de São Leopoldo. Acredito, sem dúvida nenhuma, que com essa visibilidade que a gente está tendo a partir de hoje, muitas pessoas vão estar procurando o estúdio para saber mais sobre como funciona, valor hora, valor de temporada. Fiquem à vontade, pessoal. É um padrão realmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, dos maiores podcasts do Brasil. Desde os microfones utilizados, ao tipo de câmera, iluminação. Vocês com certeza vão estar sendo muito bem atendidos e vão ter um suporte muito bacana para estar trazendo do papel para a vida real, para a internet, para o online, o seu projeto. Aqui no estúdio, a gente também sempre fala dos patrocinadores, que seria a Favorita Pizzaria Delivery, o Favorito Burger, a Aslan, que é responsável por todo o marketing, por todos os bastidores do que está acontecendo aqui hoje, todos os cortes, o que a gente vai enviar para os candidatos. É fundamental a gente ter esse cuidado com o marketing. Você que tem a sua empresa ou pensa em montar a sua empresa, entre em contato com a Aslan. Vai fazer toda a diferença para você turbinar suas vendas. A gente vem desse momento, como a gente vem falando na entrevista sobre as enchentes, esse momento econômico que às vezes não parece tão favorável, mas se você acabar investindo no marketing da sua empresa, o potencial do crescimento, apesar das adversidades, se torna muito maior. Então, caminhando de fato para o final da entrevista, Nelson, queria agradecer muito a tua presença, de verdade mesmo, a sua disposição de tempo. Imagina a correria que está sendo esses últimos dias para você, e queria deixar aí em aberto as últimas palavras, as últimas considerações que o senhor tenha. Agradeço aqui a oportunidade, agradeço a você, a toda a equipe, na verdade, aqui do estúdio, e convido a população que está nos acompanhando, nos assistindo neste momento,
para vir conosco. Nossa cidade não pode parar. Eu sou candidato para dar sequência em todos esses projetos que acabei de falar imediatamente. Conheço a nossa cidade, tenho compromisso, sou candidato do prefeito Vanazzi, tenho o Nado como meu vice, tenho uma aliança do PT, do PDT e mais 5 partidos políticos, nós somos entre 7 partidos políticos, e eu quero convidar a você que nos assistiu, que está nos assistindo, para de fato chegar no dia 6 de outubro e dar um voto num projeto para essa cidade, para que a nossa cidade possa crescer, se desenvolver cada vez mais. E para você que está nos ouvindo, eu quero melhorar a tua vida, eu quero te cuidar bem, eu quero cuidar bem da cidade e cuidar de você. Portanto, venha conosco, vote 13 no dia 6 de outubro, para a nossa cidade não paralisar e para a gente continuar crescendo, se desenvolvendo e ser mais feliz neste município. Perfeito, Nelson. Te desejo Muito obrigado pela oportunidade. Toda a sorte nesses próximos dias, que a campanha se tenha o melhor desfecho possível. E como eu não tenho opinião nesse momento, basta dizer que que seja feita a vontade de Deus e que vença o melhor. Amém. Tá bom? Muito obrigado de novo pela presença. Obrigado. Valeu, Nelson.